Holding familiar, holding patrimonial. Eu tenho certeza que você tem pelo menos umas 10 pessoas no seu ciclo pessoal que já falaram sobre isso e provavelmente para você ainda é um pouco obscuro, é um pouco nebuloso esse assunto. É por isso que eu, Lucas Maia, sócio e diretor da Research da Vind Wealth, falo diretamente aqui das nossas instalações e vamos trazer um pouco sobre esse tema para trazer um pouco mais de clareza e entendimento de como é essa ferramenta e para quem ela serve. Para falar sobre isso, eu trago aqui o meu parceiro, irmão de vida, o Hugo Lippe. O Hugo é advogado, formado aqui em Maringá, tem especialização na área e atua com o nosso parceiro, Veríssimo Viana, e vai trazer um pouco aí acerca desse tema. Hugo, dá um bom dia, se apresente rapidinho e a gente já começa. É isso aí, cara. Prazer poder estar falando com vocês aqui. Uma casa que a gente conhece já há tanto tempo, uma casa que cuida do que é nosso também, né? Então tenho total confiança em estar aqui na Vind, né? Parceiros já de longa data, o Maia é um irmão para mim, né? E é um prazer poder vir falar sobre esse assunto aqui com vocês. Acho que é um assunto realmente delicado, né? Vale nós entendermos algumas nuances que circundam ali o tema holding, né? Um tema tão colocado em prateleira agora, a partir de uma mercantilização da advocacia, mas que precisa de muito cuidado para a gente poder entender justamente para que serve, para quem serve, né? Então são pontos que a gente vai pincelar aqui de uma forma talvez um pouco mais abrangente, não tão específica, mas mais para poder passar um panorama geral mesmo. Ótimo. Começando então, indo direto ao ponto, hoje muita gente fala, né, em holding patrimonial e a gente tem essa sensação que pode servir para qualquer pessoa, né? Então, na prática, eu queria saber de você para quem ela realmente faz sentido e quais são assim alguns mitos que podem girar em torno desse assunto. Certo. Assim, num primeiro momento é importante a gente entender, Lucas, que a holding não é um produto de prateleira. Não é algo que você vai lá no mercado, compra pronto, formatadinho e ele serve para você, né? Então, holding vem do termo to hold, né? Segurar, de controlar, né? Então, basicamente, a holding ela é uma estrutura societária que ela vai ser muito versátil, vai trazer várias soluções diferentes para cada tipo de objetivo de uma família, de uma empresa, né? Então, é importante entender isso primeiramente, né? Nós vemos muitas pessoas vendendo a tal da holding, né? Mas holding nada mais é do que um tipo societário em que você vai adequar ali uma limitada, uma SA, uma administradora de bens próprios, uma sociedade de participações, você vai adaptar essa estrutura realmente para o que você precisa, né? Então, falando sobre isso, e não querendo trazer muito por aspecto jurídico, né? Mas a holding, basicamente, ela vai assumir dois viés de atuação ali, a holding pura e a holding mista, né? A holding pura nada mais é do que uma empresa que você vai utilizar para participações sociais, ou seja, você não vai ter propriamente uma atividade operacional nessa empresa. Você simplesmente vai utilizar ela para participações societárias. E você tem a holding mista, que aí sim você pode tanto ter essa participação societária, quanto você pode ter uma atividade operacional, que aqui para o contexto brasileiro é muito mais comum, né? Nós temos também, por exemplo, administradoras de bens próprios, que é algo muito comum para o contexto brasileiro, e nós temos empresas operacionais comuns, né? Uma empresa, um supermercado, um posto de combustível. Então, são tipos societários que a gente vai pensar em soluções para adequar o que realmente a pessoa precisa, né? E aí, para quem que realmente faz sentido? É como eu disse, a holding é um instrumento muito versátil, né? Então, a gente primeiro precisa realmente entender o objetivo do empresário, entender o objetivo daquele produtor rural, entender o objetivo daquela pessoa física, né? Então, eu quero fazer um planejamento patrimonial e sucessório. É um objetivo, é uma possibilidade. Não, eu quero olhar para uma eficiência tributária melhor para o meu grupo de empresas. É um outro objetivo. Não, eu quero proteger o meu patrimônio e segregar riscos. É um outro objetivo, né? Então, assim, não tem especificamente, na minha visão, necessariamente algum tipo de pessoa específico que vá contratar ali um serviço para estruturar uma holding. Mas acho que existem soluções, né? E eu vou trazer alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, investidores imobiliários, né? Hoje em dia, você fugir ali do tributo via pessoa física, de um aluguel, por exemplo, ou da venda de um imóvel ali pensando em ganho de capital, essa é uma excelente solução, né? Você diminui muito a sua carga tributária. Você pensar, por exemplo, em proteção patrimonial, pensando em segregação de riscos, né? Então a gente sabe que pessoa física e pessoa jurídica
pela legislação, elas têm algo que a gente chama de autonomia patrimonial, né? Então, o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica, né? Só que qual que é o problema? Às vezes a tua pessoa jurídica, ela traz problemas ali do dia a dia, operacionais, como por exemplo uma ação trabalhista, que de alguma forma podem afetar o patrimônio da pessoa física. Claro, aqui tem muitas nuances jurídicas, né? Para poder fazer a desconsideração da personalidade jurídica e tudo mais. Mas existe sim esse risco. E pensando em segregar o risco, eu também posso ter a estrutura de uma holding para alocar os bens da minha família nessa holding, tirar da minha pessoa física e evitar que essa demanda trabalhista, por exemplo, possa atingir aqui essa pessoa física. Então é uma forma da gente segregar riscos. E eu não estou falando de fraude, não. Eu estou falando de algo que você estrutura para que futuramente você não tenha um problema, tá? E nós temos também, talvez, a estrutura das mais famosas que nós temos hoje, a questão da sucessão, né? Então, o planejamento sucessório. Putz, eu quero fugir lá do inventário porque eu sei que o inventário vai demorar X anos. Eu quero fugir do custo do inventário, eu não quero briga na minha família. Você faz um planejamento sucessório, né? Então, assim, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar no planejamento sucessório, não é só holding. Eu posso usar testamento, eu posso usar doação, eu posso usar previdência. Então, são várias as ferramentas que eu posso utilizar no planejamento sucessório, dentre elas a holding. Então, acho que é isso importante, né, a gente entender. A versatilidade dessa ferramenta jurídica, que é a holding, que é uma administradora de bens próprios, que é uma participação societária, que é uma estrutura operacional que você cria justamente para poder atender o objetivo principal, seja ele tributário, fiscal, contábil, ou mesmo de propriamente um planejamento, segregação de riscos, né? Perfeito. Você até comentou aí, né, da parte tributária. Hoje, a gente tem essa percepção que parece que é o que mais tem trazido demanda, inclusive até com essa questão da reforma tributária, etc., né? Até semana passada o Júnior esteve aqui conosco trazendo um pouco de clareza sobre esse tema. Então, a gente tem essa percepção de que a maioria das pessoas olham para a holding e pensam em impostos, economia de impostos, né? Mas aí eu até, na tua visão, até olhando um pouco para a prática, no seu dia a dia, eu queria ter uma percepção sua, assim, de quais são os principais benefícios que são subestimados ou até passam despercebidos que uma holding vocês acabam atuando com uma holding, com clientes, com soluções específicas. Exato. Eu acho que assim, é praticamente impossível a gente olhar para o contexto de holding e não falar em impostos, né? Porque de fato, quando a gente olha para o cenário econômico brasileiro, a gente vê em todas as áreas de atuação, empresários, produtores rurais, que é o que a gente acaba atuando lá no escritório também, sufocados, né? Sufocados com uma margem de lucro extremamente baixa, né? E cada vez mais a gente só vai falar impostos, impostos, impostos. E isso realmente é muito complicado. E é natural que as pessoas acabem procurando ferramentas que vão diminuir essa questão de impostos justamente para ter uma margem um pouco maior, um lucro um pouco maior. É algo natural, né? Então, quando a gente olha para o Instituto da Holding, para o Instituto de um planejamento societário, é para isso que a gente olha em um primeiro momento. Mas eu acho que isso que você trouxe é muito importante, por quê? De fato, nós temos vários outros benefícios, eu já até antecipei um pouquinho da fala a respeito disso, né? Então, assim, quando a gente olha para essa questão de holding, para além de questão tributária, eu olho para a questão que eu falei de um inventário, né? Eu vou trazer um exemplo prático aqui, o inventário do meu avô. Meu avô faleceu em 2002. Nós estamos em 2026, o inventário ainda não acabou. Não acabou. E isso gerou uma briga gigante na família, a gente sabe que assim como é a minha família, tem várias outras que estão exatamente no mesmo ponto. Então você vê, a gente está aí 24 anos em um processo, cara. 24 anos em um processo. É claro que lá em 2002, a gente ainda talvez não tinha toda essa pujança nessa questão de uma estrutura de planejamento patrimonial e sucessória, né? Mas hoje em dia, se você quer evitar esse tipo de coisa, é uma excelente alternativa. Você estruturar a holding, né? Agora, qual que é o problema, né? Já conversei com os meus pais, por exemplo, sobre holding, né? Sobre deixar o patrimônio em vida, né? Para poder já organizar a casa e não ter briga familiar depois e tudo mais, e eles são contra. Porque, assim, o pessoal mais antigo fala assim, não, você não vai falar do meu patrimônio, espera eu morrer primeiro. E é engraçado isso, né? Mas a gente, pelo menos enquanto advogado, a gente pensa sempre no pior cenário. E o que a gente quer é justamente mitigar risco, diminuir problema, né? Então, assim, é importante entender que a partir do momento que você escolhe fazer um planejamento patrimonial, não necessariamente a pessoa que está acima de você ali na árvore genealógica vai perder controle sobre o patrimônio.
Porque você pode colocar, por exemplo, cláusulas de usufruto vitalício, né? Então você pode fazer a doação de um imóvel inserindo uma cláusula restritiva, que é a cláusula de usufruto, inclusive de forma vitalícia, para que quem fez a doação continue usando, gozando do imóvel, por exemplo, numa boa, não tem o menor problema. E isso não funciona só para patrimônio imobiliário, isso funciona também para participações societárias. Você pode, por exemplo, fazer a doação das cotas do capital social e continuar exercendo todos os poderes administrativos, você pode continuar exercendo todos os poderes políticos dentro da sua companhia, basta você saber manejar esse instrumento, né? Então, quando a gente olha para outros exemplos, né, você traz regras claras de governança familiar. Então, você faz toda essa estruturação, às vezes vai ter o filho que quer continuar tocando o seu negócio, às vezes vai ter o filho que não quer continuar tocando o negócio. Esse outro filho vai deixar de ser remunerado por alguma coisa? Ou o outro que está tocando negócio vai ter uma remuneração maior? É um instrumento de governança familiar. Então você pode fazer um acordo dentro da sua própria família, um acordo de sócios e planejar isso, né? Então aqui eu não estou falando nada de tributação, mas é também um benefício que eu tenho em toda essa arquitetura aqui de holdings, de estrutura societária. Né? E acho que essa questão de poder e controle, né? Então justamente você segregar os riscos, saber controlar tudo que está à sua mão, né? Hoje em dia o mercado, hoje em dia não, já há algum tempo o mercado exige essa previsibilidade, né? E a gente olha para um cenário macroeconômico brasileiro sempre muito volátil, sempre com problemas econômicos e muito mais atingindo aqui o empresário de uma forma bem frontal mesmo, né? Então se você começa a se estruturar dessa forma, você realmente começa a segregar riscos, ter poder sobre o seu negócio, e não somente sobre o seu negócio, mas sobre todo o legado que você vem construindo, né? Então a gente vê que boa parte das empresas brasileiras são empresas familiares, empresas que vêm de um legado, empresas que foram construídas por alguém, né? E a gente vê que muitas das vezes essa sucessão acaba sendo feita de uma forma talvez incorreta. Então uma forma de você organizar isso justamente é você fazer essa estruturação societária, né? E acho que a questão de segregação de riscos, né, a partir de uma parte de proteção patrimonial. Eu acho que esses são os benefícios que a gente tem da holding, para além da questão tributária. Tá? Perfeito, perfeito. Muito bom. Essa é uma percepção importante, porque muita gente, é o que eu falei, só olha para a parte de imposto e às vezes está com uma dor muito maior, relevante em outra área, que a holding pode conversar. Hugo, para aquele empresário investidor que está nos assistindo, né, mais ou menos aí com a nossa idade, entre 30 e 40 anos, e que está começando a pensar já em organização patrimonial, visando aí o longo prazo, né, igual eu aí, pai recente, olhando aí, né, para os próximos 20, 30 anos, qual seria um primeiro passo que esse empresário ou investidor deveria tomar, de repente até antes mesmo de pensar numa holding? Certo. Lucas, sim, ser bastante claro, para mim não tem outra alternativa que não um diagnóstico patrimonial. Então você sentar, tirar uma foto do diagnóstico patrimonial, fazer um diagnóstico patrimonial a partir da estrutura existente hoje e traçar os objetivos que aquela pessoa tem. Então assim, quando eu falo de diagnóstico patrimonial, tentando simplificar um pouco essa palavra talvez um pouco mais técnica, qual que vai ser o nosso olhar? Primeira coisa, eu vou olhar para o patrimônio dessa pessoa. Então quais são os ativos que ela tem? Veículos, empresas, créditos, direitos creditícios, valores investidos, imóveis. Eu vou olhar para todo esse patrimônio, vou mapear ele e vou começar a entender o risco que a gente tem a partir desse patrimônio. Segundo passo é justamente a gente olhar para os riscos que nós temos de eventuais passivos surgirem. Então, às vezes, o empresário tem ali 3 empresas em que uma, talvez ele tenha ali uma possibilidade maior, um risco maior de ter algum problema operacional grande, a ponto de trazer um passivo que talvez se torne algo perto da insolvência. Então, assim, é olhar para esse tipo de operação e entender como que a gente vai segregar riscos, né? É olhar para a eficiência tributária. Então, qual que é o tipo de operação que esse empresário, que essa pessoa física tem e que a gente pode pensar em uma estrutura para diminuir essa questão tributária, para auxiliar ele a melhorar a questão contábil dele, a questão de fluxo de caixa, né? E fazer, sem sombra de dúvidas, ali o organograma de toda essa estrutura, principalmente familiar. E aí a gente pensar como a gente vai alocar isso para as próximas gerações, se esse for o interesse do empresário. Então, primeiro de tudo, diagnóstico patrimonial, olhar para toda a situação. E em seguida entender qual que é o objetivo dessa pessoa ao querer estruturar
essa questão societária. Tá? Eu acho que esse é o primeiro passo. Depois que você realmente entende o que você quer fazer, abre ali todo um mar de possibilidades, né? E a partir desses objetivos, a gente começa a traçar estruturas que possam beneficiar. E como eu falei, quando a gente pensa em planejamento patrimonial e sucessório, não necessariamente eu vou estruturar uma holding, tá? Então eu posso ter uma solução muito mais barata, muito mais eficaz, por exemplo, fazendo um testamento, fazendo ali um acordo entre a família. Claro que a gente tem uma questão de proteção de legítimo, algo um pouco mais jurídico, né? Mas eu posso utilizar um meio muito mais fácil, mais ágil. É importante entender, né? Todo mundo fala, nossa, vamos estruturar uma holding, mas operacionalmente e financeiramente vale a pena? Porque uma holding tem custos. Você vai precisar justamente procurar um bom especialista na área, porque senão o cara vai estruturar um problema e não uma solução. Tá? Então você vai gastar com esse especialista. Você vai precisar ter um contador, porque você vai ter que fazer declarações trimestrais, anuais, né? Balanço, DRE. Então você vai precisar de um contador de confiança. E especialmente com reforma tributária, né? Todo mundo muito perdido, sem saber exatamente como que vai ser, né? O IVA, CBS, IBS, né? Toda essa discussão. Você vai precisar de alguém que realmente saiba cuidar do seu patrimônio. Não adianta confiar em qualquer pessoa que você vai criar um problema para o futuro. Então, a holding, ela precisa ser vista por esse olhar também. É algo que faz sentido para mim? É algo que operacionalmente vai me auxiliar? Vou trazer um exemplo prático. Nós temos uma cliente de Goiás, né, que ela acabou procurando uma assessoria especializada em justamente fazer a estruturação de uma holding para ela. Nós advogando no agronegócio para ela. Né? E essa assessoria justamente propôs uma SA para ela, e eu gosto muito da SA, né? Para poder fazer a estruturação ali dessa questão patrimonial. Só que qual que é o problema? Essa cliente nossa tem várias execuções de bancos contra ela. Então, no momento que se ela for estruturar essa questão dessa holding de uma forma talvez mal feita, feita como um produto de prateleira e que não é, né? Ela vai ter problemas nas execuções dela. Ela vai ter problemas nos bancos dela. E ainda mais a questão da SA. Né? Qual que é a diferença da SA e da limitada quando a gente pensa em consolidação de patrimônio dentro da empresa? Na SA eu vou ter mais burocracia e mais custo, eu vou precisar de pelo menos 3 profissionais avaliando esses imóveis. Na limitada, não. Né? E a gente teve esse debate com ela. Né? Justamente dela entender que a holding não é esse produto de prateleira que você simplesmente vende, ó, tá aqui, tá na mão, tá feito. Não é assim que funciona. Então, holding, quando a gente olha para esse tipo de instituto, essa estrutura societária, como eu disse, a gente precisa de uma solução personalizada. E eu preciso que esse profissional sente, olhe para o problema da pessoa e tente entender como que a gente vai resolver esse problema. Tá? E aí você realmente precisa de alguém muito bem capacitado. Mas num aspecto geral, respondendo talvez um pouco mais objetivamente a pergunta, a primeira coisa a se fazer quando você tem interesse nesse assunto é procure um especialista e tente entender aonde você quer chegar, para que a gente possa fazer esse diagnóstico patrimonial e tentar entender quais são as soluções jurídicas, estratégicas, contábeis e até uma questão de valores e custo-benefício da situação para que a pessoa realmente possa entender se é isso que ela precisa mesmo. Tá? Então, antes de vender qualquer produto de prateleira, antes de enganar alguém, né, a gente tem que ter essa responsabilidade de sentar e propor o que é correto para aquela pessoa. Eu acho que esse é o primeiro passo. Perfeito. Essa parte a gente tem notado um pouco em vários ramos do mercado que essa parte prévia de diagnóstico às vezes acaba sendo um pouco negligenciada, por isso que a gente preconiza muito, até inclusive aqui na Vinci, que a gente traz, né, essa visão mais sistêmica, né, holística da vida da pessoa, que a gente precisa fazer, né, afastar um pouco a lupa e entender realmente, né, estrutura patrimonial, objetivos da pessoa, fase da vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem um objetivo para daqui a 5 anos que vai mudar completamente a vida dela hoje, né, e isso vai impactar, né, e como você falou também, tem empresas, sociedades, imóveis, né, também acontece bastante aqui, em trocas que a gente está tendo, de repente, eu tenho imóvel aqui, ali, eu tenho uma fazenda não sei aonde, isso traz a conversa para um outro, às vezes para uma outra seara, um outro patamar, né, e é o que a gente preconiza muito aqui na Vinci, né, esse entendimento prévio, essa busca por realmente mapear todos os setores da vida do investidor ou do empresário para trazer uma solução que converse, né, com tudo. Hugo, agradeço muito pela sua presença. Com certeza, né, eu sempre falo isso para todos os convidados, a ideia aqui é fazer um papo um pouco mais rápido, né, algo mais sucinto,
para desenvolver aí até mais novos episódios. Então já fica aqui o convite, com certeza traremos novos assuntos, novas abrangências aí sobre o assunto holding e proteção patrimonial. Então, de antemão, já muito obrigado pela sua presença. Eu sei que a tua rotina é um pouco difícil, né? Então agradeço pela disponibilidade de estar aqui. Já fica o convite para próximos episódios e fica à vontade para trazer um pouquinho da sua atuação, quiser falar um pouquinho mais de como é na prática, trazer um pouquinho sobre o Veríssimo Viana e também deixar seu contato, seu Instagram, fica à vontade. Beleza, cara. Pô, eu que tenho que agradecer, na verdade, esse convite, né? Acho que a gente já, como eu bem disse, tem uma parceria já de longos anos, né? A gente confia muito aqui na turma da Vindi. São pessoas que, além de excelentes profissionais, são pessoas de caráter, né? Pessoas do bem. Eu acho que isso acaba aproximando a gente, né? E tá aceito já o convite para um próximo, sem sombra de dúvida. Acho que essa abordagem aqui, para esse assunto tão temperado, acho que é uma abordagem realmente um pouco mais breve, um pouco mais genérica, mas acho que vale muito a gente aprofundar ali alguns assuntos, a depender da demanda. A gente traz algo talvez um pouco mais elaborado, sim. Eu acho muito importante, muito pertinente. É um assunto que dificilmente a gente vai esgotar, né? Sobre a minha atuação, cara, lá no escritório eu sou advogado no Veríssimo Viana, né? Veríssimo Viana Advogados. Nós temos uma atuação muito voltada para o direito do agronegócio e eu acabo encabeçando ali como um gestor negocial essa carteira do agronegócio, então fazendo tratativas negociais com instituições financeiras, né? Bancos, cooperativas. Então, a gente sabe o momento que o agronegócio está vivendo no país, né? E que esses produtores acabam nos procurando para trazer soluções negociais, estratégicas e jurídicas para que eles realmente possam continuar a atividade deles e continuar trabalhando justamente para poder pagar o que eles devem, para poder cumprir com as obrigações. E a gente gosta muito de falar lá no escritório, né? Aqui, o cliente não paga dívida com o próprio patrimônio, o cliente paga dívida com o trabalho. E é isso que a gente tem para propor para eles, né? Lá no escritório nós também temos atuação no direito médico, uma atuação muito bacana, muito pesada, né? O nosso setor civil acaba conduzindo essas questões de direito médico e toda a questão de direito empresarial também, societário, né? Ali a gente tem várias soluções para o civil em geral, trabalhista, né? Então o escritório, graças a Deus, crescendo muito, o escritório vindo muito bem, né? Tem muito prazer de trabalhar lá, muito orgulho de estar com as pessoas com que eu estou. E nós sabemos aqui que o escritório é parceiro da Vindi e é muito bom ter essas conexões e ter esse tipo de relacionamento. Mas está aceito o convite para a próxima gravação e, novamente, muito obrigado por poder estar aqui com vocês. Joia. Pessoal, agradeço também pela sua participação. Peço novamente, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o contato do Hugo para quem tiver aí alguma questão ou alguma demanda entrar em contato, né? Página de Instagram, redes sociais. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Nos vemos até a próxima. Até mais.